Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, hoje no capítulo 7. Vamos ler os 14 versículos iniciais aqui do capítulo 7. Eclesiastes 7, do 1 ao 14. Hoje vamos fazer um panorama de todo esse capítulo, mas não dá para a gente contemplar os 29 versículos um por um, por causa do nosso tempo, mas nós vamos aqui fazer um panorama, explicar o sentido do capítulo. Se Deus quiser, não vamos perder nada aqui desse capítulo. Assim diz a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, melhor porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar isso. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos aqui na metade do nosso livro de Eclesiastes. Agora estamos seguindo na segunda metade desse livro. Nos abençoa para que possamos entender essas aplicações diretas que Salomão agora vai começar a considerar. Uma teologia mais prática e recomendações que não são sabedorias propriamente humanas do rei Salomão, mas de ti. Sabedoria bíblica, sabedoria de Deus. Nos instrui, nos capacita para que possamos entender tuas verdadeiras palavras. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o que é melhor? Sorvete de chocolate ou sorvete de morango? E aí, crianças, o que é melhor? Eu achava o sorvete de chocolate mais bonito, não, de morango mais bonito, mas quando eu provei o de chocolate, eu gosto. Tudo que tem chocolate eu gosto. O que é melhor, pastel ou pão de queijo? O alimento básico do brasileiro, né? Android ou iPhone? Coca ou Pepsi? Isso é fácil, né? Mais fácil ainda, Barcelona ou Real Madrid? Muito fácil. Dia ou noite? Panetone ou chocotone? Açaí ou sorvete? Trazendo para a realidade de Salomão, fica um pouquinho mais leve. É assim, o que é melhor, morrer rapidamente ou morrer lentamente? Morrer numa cruz ou morrer queimado? Uma vida com sofrimento ou uma vida sem sofrimento? O que é melhor, cantata de Natal ou enterro? Hoje, Salomão vai nos mostrar o que é melhor para a nossa vida. Esse mundo é enganoso, mas a palavra de Deus nos mostra o que é melhor. E nem sempre o que é melhor é mais agradável. Existe uma grande diferença entre bom e agradável.
E isso a gente vai, guarde isso que a gente vai entender. Antes da gente começar Eclesiastes 7, eu queria que a gente voltasse para o versículo 3 do capítulo 6 de Eclesiastes, o capítulo anterior, que é basicamente o refrão do capítulo 6, que ele vai dizer assim: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Teve algo que eu não falei na vez que eu expus para você no domingo retrasado, que Salomão, muitas pessoas usam esse versículo aqui para dizer que Salomão está defendendo o aborto, certo? Mas aqui a gente viu muito bem, e só para esclarecer, ele está falando de uma ironia, ele está usando de ironia para dizer assim, olha, uma vida sem Deus e uma vida sem perspectiva de nada eterno, um aborto é mais feliz do que alguém que vive assim. Sem Deus, um aborto é, de fato, mais feliz. Pelo menos o aborto, ele não passa, e ele vai falar isso no capítulo 6, ele não passa pelos sofrimentos nessa terra aqui, sem nenhuma perspectiva de nada. E é nessa perspectiva do que é melhor, qual de fato nós podemos encontrar uma vida feliz aqui na terra, mesmo com as provações, mesmo com o sofrimento. Ele vai continuar esse raciocínio do capítulo 6, no capítulo 7. E se o versículo 3 é o refrão do capítulo 6, os versículos 13 e 14, eles são a chave aqui para você entender o capítulo 7. Versículo 13 e 14 do capítulo 7 diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele. Ou seja, as coisas boas e as coisas ruins vêm da mão de Deus. Mas a gente ainda tem um problema com isso. Na prática, a gente não pensa assim. A gente costuma pensar que as coisas boas vêm de Deus e as coisas ruins vêm do diabo, né? Se é ruim, foi o diabo que preparou, mas Deus não está nesse negócio quando as coisas vão mal. Mas não, quem decreta todos os dias? É Deus ou o diabo? Nós entendemos que bênção, o que é bênção? Bênção é emprego, bênção é carro, bênção é casa, é saúde, isso é bênção, mas não apenas isso é bênção, é uma teologia defeituosa. Se vem um dia ruim, Deus esqueceu de mim hoje. Se vem uma semana ruim, Deus está ligando para um bocado de coisa, menos para mim. Ou eu devo ter feito alguma coisa errada para estar passando por isso. Nem sempre as coisas ruins da nossa vida é consequência do nosso pecado direto. Eu fiz aquilo e Deus me deu aquele castigo. Não. Temos uma coisa que na Bíblia é clara, que nós entendemos que é a provação. Nós temos um pressuposto errado sobre várias coisas, no mundo e fora do mundo, na Bíblia e fora da Bíblia. Quer ver um exemplo? Pense no anjo. Pense aí, visualize na sua mente um anjo. Pensou? Pensou errado, né? A descrição bíblica sobre anjo é bastante interessante. Uns ficam aterrorizados quando veem anjo. Outros têm uma tendência imediata de se ajoelhar e adorar. Eles olham, não, uma coisa dessa só pode ser Deus, né? O fato é que anjo é muito diferente do que a gente vê nas capas de cadernos, nos pijamas dos seus filhos, aquele menino peladinho, né, com asinha. Aquilo ali não é anjo. A Bíblia trata anjo de forma diferente. Nosso pressuposto sobre coisas da Bíblia e fora dela estão bastante equivocados. O mundo não é o que a gente acha dele. O mundo não é só mal. O mundo tem uma mistura de mal com bem. Afinal, nós estamos nele. Tem que ter alguma coisa boa nisso. O mundo é uma junção de coisas boas e de coisas terríveis. Mas a gente não ensina isso para as nossas crianças. A gente diz assim, o mundo só é ruim. Não espere nada de bom desse mundo. O mundo só vai lhe decepcionar.
Se você encontrar alguma coisa boa, pronto, pelo menos você é uma surpresa para você. Ou o outro lado, você tenta acabar com todas as coisas desagradáveis que esse mundo possui, para o seu filho ter a ilusão que esse mundo não tem dificuldades, mas quando ele cresce, logo ele vai começando a entender que não é assim que o mundo funciona. Estamos nos mais altos índices de suicídios que a história desse mundo já pôde contemplar. Nem em períodos de guerra da antiguidade nós tínhamos tantos índices de suicídio. Por quê? Porque muitos desses suicídios acontecem pelo simples fato dos nossos jovens e adolescentes eles não entenderem o significado da palavra não. Eles nunca passarem por nenhuma rejeição na casa deles. Eu tenho alunos que eu olho nos olhos deles e eu vejo que o primeiro não que ele recebeu foi o meu. O primeiro não que ele recebeu foi de algum professor, mas ele não recebe não dos pais. Eles não sabem lidar com a rejeição. Eles não sabem lidar quando algo dá errado, porque os pais estão camuflando isso neles. Nós já ouvimos as canções das nossas vidas, desde pequeno, na igreja, é que tudo vai dar certo se estivermos com Jesus, não é? Olha, se nós estivermos com Jesus, é só alegria. Com Jesus na condução, tudo é muito bom, não é? A gente canta isso, cantou muito isso quando era criança, canta isso para as nossas crianças, mas isso é um erro. A vida é repleta de situações tristes e ruins, mesmo com Jesus na condução. Por quê? Porque ele na condução, ele promete uma chegada segura, ele promete uma chegada tranquila, mas o caminho vai ser cheio de tempestades. O reverendo Emílio Garófalo, no seu livro, comentando Eclesiastes 7, ele vai dizer assim: o mundo é censurado para menores, só que ninguém está checando a sua identidade na porta dele. Não tente esconder o perigo da vida dos seus filhos. Treine-os para quando chegar a hora, tornem seus filhos perigosos, tornem seus filhos fermento para poluir as trevas. Devemos parar de confundir, como eu falei no início, bom com agradável. Quer ver um exemplo? Crianças, é agradável tomar remédio, aquele remédio que a mãe de vocês coloca para vocês tomarem, é agradável? Aquela colher daquele tamanho, parece que a colher fica maior, né, quando ela coloca o remédio. Não é agradável, mas é bom. Por que é bom? Porque aquilo ali não é para fazer mal a você, é para você ficar melhor. Não é agradável, mas é bom. É agradável fazer tarefa de casa? Aquela tarefa de casa daquela matéria que você não gosta? Não é agradável, mas é bom, porque você vai crescer cada vez mais. Agora, um segredo para vocês, crianças. Às vezes, os pais de vocês, eles estão tristes, muitas vezes, porque eles esquecem dessa verdade. Nem tudo o que é bom é agradável. As coisas ruins que Deus manda na vida da gente, as provações, elas não são agradáveis, mas elas são boas. Entenda, olha diferente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas e Ele se agrada de mandar uma provação para você e você passar por ela ou você crescer por ela, porque a provação na vida do salvo, ela não volta vazia. Então ela tem alguma finalidade, Deus ele se agrada, mas a provação em si, quando nós estamos passando por ela, não é agradável, mas não deixa de ser necessária e não deixa de ser boa e perfeita. E Deus usa muitas coisas, irmãos, que para nós é desagradável, muito desagradável, para nos fazer crescer. Olha o versículo 1 deste capítulo, olha o raciocínio do pregador aqui no capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Tem alguma coisa que é mais cheiroso que o perfume mais cheiroso do mundo. É você ter uma boa fama, e aqui boa fama é sinônimo de um bom testemunho. O seu testemunho intacto, o seu caráter intacto,
ele vai perfumar mais do que o melhor e mais caro perfume desse mundo. Repare que nós somos fascinados pelo mau caráter. O mau caráter nos atrai muito mais numa história do que o bom caráter, porque o bom caráter é meio mais do mesmo, né? Ele é bonzinho ali o tempo todo, ele é honesto o tempo todo, isso não tem graça, né? Melhor mesmo é o vilão. Filmes aí solos de vilão estão fazendo sucesso, né? Por quê? Porque eles são mais interessantes. As meninas, por exemplo, as meninas gostam mais de um mau caráter, né? O mau caráter, ele chama mais atenção. O bom caráter é aquele menino bonzinho da igreja, não tem tanto interesse, não. O mau caráter é mais interessante. Versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto do que onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Quem em sua sã consciência vai dizer que é melhor você frequentar o enterro? Mas aqui não é a sabedoria humana de Salomão. É melhor o enterro, não é mais agradável. Essa é a diferença. Mas é melhor. Se você acha o enterro mais agradável do que uma festa, procure marcar um gabinete com um de nós aqui, para a gente tratar a sua vida, porque você está com algum problema espiritual. Claro que uma festa é mais agradável, mas a vida nos ensina, mas nada nos ensina mais do que a morte. Salomão ele vai dizer o quão é agradável se alegrar, mas o luto vai fazer você lembrar de coisas que no dia a dia você ignora. O cadáver de alguém que você ama, estando ali na sua frente, vai nos lembrar que assim como ele, nós um dia estaremos lá. Isso é vital e isso é importantíssimo. E não tem para onde correr. Quando você passa muito tempo sem ir para enterros, indo mais para festa, você esquece disso. É natural você esquecer disso. Quando os nossos se forem, nós temos que estar lá. Nós temos que estar presentes, aprendendo, para quando chegar a nossa vez, não ser tão traumático. Essa é a nossa tarefa. Gaste tempo com os seus filhos. Gaste tempo com as crianças da igreja. Gaste tempo com os filhos dos seus amigos. Pare para ouvir a história deles, por mais viajada que elas sejam, tem hora que não faz sentido. Sabe por quê? Porque são eles que vão nos colocar no solo. São eles que vão dirigir o nosso velório. E que assim seja e não o contrário. Olha o versículo 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A tristeza do rosto melhora o coração. O que é melhor? Morrer de velhice ou morrer numa cruz? Depende da companhia, né? Pergunta para aquele ladrão na cruz se ele queria morrer de velhice sozinho ou morrer na cruz ao lado do Salvador, ouvindo o que ele ouviu. Depende da companhia. No caso dele, era melhor 10 mil vezes morrer na cruz. Como assim é melhor ficar magoado do que ficar rindo? Novamente, não pense em termos de agradável, pense em termos de crescimento. Você cresce muito mais no enterro do que na festa. Você cresce muito mais na provação do que numa viagem. Pode ter certeza disso. Essa é a forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Veja o versículo 6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. O que é isso? É uma fogueira que ela está sendo sustentada por espinhos. E uma fogueira sustentada por espinhos acaba rápido. Assim é o riso do insensato. Assim é o riso do bobo alegre, que ri sem razão. Melhor é a mágoa. Ela te faz crescer. A ideia de que o sofrimento vai ficar longe da minha casa, agora que eu tenho Cristo. A ideia de que a tristeza vai passar longe da minha rua, agora que eu tenho Cristo, não é uma ideia bíblica. Mas tudo isso é para o nosso bem, e não necessariamente para a nossa alegria. Por isso nós precisamos de um ingrediente que Salomão vai destrinchando aqui
ao longo dos versos, e a gente precisa identificar, é uma coisa chamada sabedoria bíblica. É isso que vai nos sustentar nesse mundo debaixo do sol. Olha o versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. É melhor levar uma bronca do sábio do que levar um elogio do tolo, do insensato. De novo, não é mais agradável. É claro que quando eu quero mais agradável, eu corro para o tolo. O tolo sempre vai ter um elogio. Mas é melhor você ouvir a bronca do sábio. Se você gosta de levar bronca, se você acha agradável levar bronca, junte-se àquele que gosta do enterro e marque um gabinete com a gente também, que a gente vai resolver o seu problema. Mas é melhor do que o elogio do tolo. Crianças, novamente vocês, estou falando muito com vocês, preste atenção. Vocês não aprendem tanto, vocês têm professores, vários, né? Ou professoras, vocês têm seus pais que ensinam a vocês, vocês têm os pastores, os diáconos, os presbíteros, todo mundo ensinando a vocês, todo mundo quer ensinar alguma coisa para vocês. Não é legal aprender? Às vezes. Sabe quando vocês vão parar de aprender? Vai ter um momento que vocês vão agora, parar. Nunca. Quer ver outro segredo, crianças? Às vezes os seus pais não entendem isso. Às vezes nós, adultos, pensamos que chegamos num patamar em que a gente não tem mais nada para aprender. Não tem mais, ninguém pode ensinar para a gente não aprende mais nada. Imagina eu, um pastor de 30 anos, aconselhando uma pessoa de 60, uma pessoa de 55. Eu acho que depois de ser ordenado, acho que eu fiz isso umas 2 vezes só. A pessoa não recebe muito bem. É natural não receber muito bem, porque eu tenho o dobro da sua idade, meu filho. Você está querendo me ensinar o quê? Eu já aprendi. É triste quando a gente leva uma repreensão. É triste quando algo não sai como a gente planejou. É triste quando não acontece como a gente gostaria. Mas a gente tem que entender, a partir de hoje, pelo menos, que tudo de triste também vem da mão de Deus. Se tudo, até a provação, vem da mão de Deus, seria sábio pedir que fosse diferente? Seria sábio orar? Não era para o Senhor ter me dado essa aprovação. Seria sábio clamar, por que eu? Por que eu, Senhor? Logo eu. Não é sábio. Veja o versículo 10. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que este? Pois não é sábio perguntar isso. Não é sábio, mas a gente faz muito isso. A nostalgia. Pessoas que só sabem viver na nostalgia. Quando eu era pequeno era melhor. Não tinha esse tipo de coisa. Era muito melhor o meu passado. Seu passado não era melhor. Quando você era pequeno não era melhor, ainda existia pecado. Melhor mesmo era antes da queda. Essa é uma nostalgia boa que a gente nem precisa ter, porque melhor ainda que antes da queda será na plenitude dos tempos. Olhe para o presente, olhe para o futuro. Deus manda você não ter medo dele, não é sábio ficar com medo do presente, ficar com medo do futuro, só na nostalgia. Versículo 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Salomão está dizendo, olha, dinheiro é uma boa segurança. É muito bom você ter uma poupança, é muito bom você ter, eu estou com aquela dívida ali, mas eu tenho isso aqui que vai suprir aquela dívida. É ótimo, mas nada lhe dá mais segurança nessa vida do que a sabedoria bíblica, do que a sabedoria de Deus. Isso é o nosso maior tesouro e isso o dinheiro não compra. Versículo 14, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele. Deus fez os 2 dias e planejou para a sua vida. Ele planejou aquele dia que vai ter muita prosperidade e ele planejou aquele dia que vai ter muita adversidade. Parem para pensar, o nascimento de Jesus foi muito bom, mas melhor ainda
foi a sua morte, ainda que desagradável. Sabedoria de Deus é o segredo para viver nesse mundo perverso. E isso nos puxa para a segunda metade desse capítulo, a partir do versículo 15. Vamos ler só o 15, acompanhem comigo. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Aqui Salomão fala outra coisa que me incomoda. Ele diz, olha, às vezes o jovem é justo e ele morre jovem. E às vezes o perverso está lá, vivendo bastante, com muita prosperidade. Para que ser bom então? Que vantagem eu tenho se a sintonia desse mundo é totalmente diferente? Para que ser o único da turma que não dorme com a namorada? Para que não copiar o trabalho da internet se todo mundo vai tirar 10, porque o professor não vai corrigir mesmo? Para que não copiar o trabalho? Se eu fizer o trabalho, ele não vai ler. Por que não dar aquela roubada no trabalho que o chefe não vai perceber? E todo mundo fica ali, ganha o seu salário, está todo mundo feliz, ninguém vai ser demitido, ninguém vai ver. Para que ser tão honesto e justo num país que vive e incentiva você a pegar atalhos? Para quê? Quantas vezes você ouviu isso aqui? Olha, eu sei que você é crente, mas aqui é trabalho, tá? Sim. Né? Eu sei que você é crente, mas aqui é diferente. Olha, eu sei que você tem a sua religião, você vai para a igreja, né? Que benção. Agora, aqui a gente anda diferente. Não existe isso. A Bíblia não divide isso. E nós não temos o direito de dividir. Não, eu sou crente na igreja e em casa, mas no trabalho não dá. Não, eu sou crente no trabalho e na igreja, mas em casa não dá. Não tem. Eu selecionar ambientes para ser crente. Não dá. Veja o versículo 21 e 22 desse capítulo. Diz assim, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Aqui é a triste realidade do pecado que Salomão está jogando na nossa cara. Aqui é o seguinte, vamos supor que, para a gente aumentar a comunhão, Anderson, nosso diácono, ele vai colocar uma escuta em todas as casas aqui da igreja. Olha que legal. E aí ele vai fazer um aplicativo que a gente tem no celular, que a gente clica, eu vou clicar na casa de Japirani e vou começar a ouvir tudo que ele fala. Olha que legal. Eu vou clicar agora na casa de Soraya e eu vou ouvir tudo que ela fala, tudo que eles dizem 24 horas. A gente vai começar a conhecer mais o outro. Isso ia ser maravilhoso? Não, não ia ser. Uma péssima ideia, não é? Por quê? Porque, eventualmente, seus amigos podem falar mal de você e dizer coisas que não diriam na sua frente. Será que isso aconteceria? Claro que não, aqui nessa igreja não. Na igreja da Argentina, né, reverendo? Aqui não. Isso não seria saudável. É exatamente isso que ele está falando no versículo 21. Não aplique o seu coração a todas as coisas que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Ele está literalmente dizendo assim, olha, não ligue tanto para o que as pessoas estão falando e comentando sobre você. É claro, se isso está ferindo o seu caráter, se isso está infringindo um mandamento e é uma crítica construtiva, é claro que nós devemos ouvir. Mas se você for escutar cada brincadeira, cada opinião, cada comentário que falam sobre você e como você deveria mudar, você não vai viver. Salomão está dizendo, sabedoria bíblica é não pensar nisso. Só que agora ele vira contra a gente, versículo 22. Pois tu sabe que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Ele está nos dizendo, assim como as pessoas tiram brincadeiras e criticam você na intimidade das suas casas, você faz a mesma coisa com elas. Carne de pescoço. É isso que ele está dizendo. Você fala coisas que não falaria para elas na intimidade do seu lar. Isso aqui literalmente ele usa a palavra amaldiçoar. Do mesmo jeito que você amaldiçoa, você é amaldiçoado. Esse texto é fácil? De forma nenhuma, mas essa é a triste realidade do pecado.
Por que ele está usando esses exemplos? Para nos dizer, olha, quando você está longe da sabedoria bíblica, quando você está cheio de problemas, a culpa não é de Deus. Olha o versículo 29. A culpa não é de Deus. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, mas nós resolvemos nos meter em caminhos ruins. Deus não criou o mundo com defeito de fábrica. A culpa não é de Deus. Deus lhe deu o melhor. A gente está vendo isso em Gênesis. Ele deu a melhor terra, o melhor céu, o melhor mar, o melhor da sua criação. Nós, na nossa autonomia, resolvemos desobedecer o Criador. E nós pagamos o preço de conviver no mundo em pecado ainda. O ser humano é muito engraçado. Ele busca ser autônomo em tudo. Ele diz assim, eu descobri, fui eu que achei, fui eu que descobri, fui eu que inventei. Mas quando as coisas dão errado, e sem Deus as coisas sempre vão dar errado, ele aponta para Deus e fala assim, a culpa é sua. Quando dá errado, a culpa é de Deus. Quando dá certo, foi Ele que fez. A culpa é nossa. Nós somos os culpados. E no meio dessas tentações, seja no trabalho, seja no poder, seja no dinheiro, na fama ou no sexo, Salomão pega um desses assuntos, uma dessas modalidades, e ele pega algo que particularmente ele está familiarizado, para dizer, olha como a gente tentando fazer do nosso jeito dá tudo errado. Ele vai pegar um assunto, e esse aqui é um dos textos mais polêmicos de Eclesiastes, ele vai falar sobre o perigo de buscar autonomia através da mulher sedutora. O perigo da mulher sedutora. Olha os versículos 26 a 28. Preste atenção nessa linha de raciocínio dele aqui. Achei coisa mais amarga do que a morte. Olha, é mais amargo do que a morte. O quê? A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que nenhuma mulher presta? Não, ele não está falando de todas as mulheres do mundo. Ele está falando do perigo da mulher sedutora. Aqui não é um mandamento, aqui é um caso particular dele. Ele está pegando um exemplo para dizer, olha como eu busquei autonomia, olha o que aconteceu comigo. O que é que a sociedade prega para as mulheres? O que é que o mundo prega para as mulheres? O que é que a moda obriga as mulheres vestirem? Roupas provocativas. Roupas que deixem os homens babando. E Salomão, ele é o homem dentro e fora da Bíblia que tem mais currículo para falar exatamente sobre isso. Ele está dizendo, o resultado da mulher sedutora, o resultado de você cair na lábia dela é a amarga morte. A mulher sedutora, ele está dizendo, vai afastá-lo do Senhor e vai levá-lo à idolatria. Eu tenho certeza que você conhece. Eu tenho certeza que você é colega, eu espero que você seja colega e não amigo, né? Daquele cara que não quer casar. E ele não consegue, eu repito, ele não consegue ficar com uma mulher só. Ele não consegue. É um vício. A mulher sedutora é um vício tanto quanto drogas, ou bebida, ou qualquer outra coisa, ou trabalho, é uma idolatria. Só que a sociedade não faz campanha contra a mulher sedutora, né? Contra você ficar com vários homens ou várias mulheres. Pelo contrário, a sociedade acha bonito, acha engraçado, tem músicas que incentivam isso e fazem muito sucesso, e muitas pessoas estão cantando, louvando e viciados na igreja dele, da promiscuidade. Olha o que o mesmo pregador,
Ele vai alertar sobre isso lá em Provérbios. Agora o pregador está mais jovem. Provérbios 7. Acompanhe comigo, abra, por favor. Provérbios 7 é um livro antes aqui de Eclesiastes. Capítulo 7, versículos 21 a 23. Aqui é o clássico cenário o marido que saiu para trabalhar e a mulher chama o seu amante para a casa dele. Qualquer cena de traição de novela e de filme fala isso, né? E o versículo 21 diz assim, Provérbios 7, 21. Seduziu com as muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele no instante a segue. Olha o que ele compara, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Olha o que é que Salomão, olha o que é que vai acontecer, você caindo na lábia da mulher sedutora, você vai morrer. Ele compara com a morte. Ele compara com a morte, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora volte lá para Eclesiastes 7, e vamos ler o versículo 28, que esse é o polêmico mesmo. As mulheres ficam incomodadas com esse versículo, né? Eclesiastes 7, 28. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Isso não é, como eu falei, um mandamento. Isso aqui é uma experiência particular. Dos 1000 homens que me cercavam, eu tinha um amigo. E das 1000 mulheres que eu procurei estar perto de mim, eu não tinha nenhuma amiga, eu não podia confiar em nenhuma. Mas é claro, ele só andava com mulheres depravadas e com homens pagãos e interesseiros. Ele queria o quê? A culpa não é de Deus, a culpa é dele. Mas por que ele escreve isso? Olhem o meu exemplo negativo e não sigam. Olha no que eu me meti aqui no final da vida, arrependido por causa disso. Não sigam, aprendam com os meus erros. Mulheres, todo homem pode cair na lábia da mulher sedutora. Todo homem. Não ache que você é casado com Jesus Cristo e ele passa e ele, isso aí é... Todo homem, ele pode cair na lábia da mulher sedutora. Você precisa auxiliá-lo para que ele sempre lembre a nunca sonhar em fazer isso. As mulheres, pode deixar, pastor, isso aí eu faço. Né? Se eu faço muito bem, não precisa nem falar, né? Não deixe ele ter a privacidade dele. Não, isso é uma coisa que ele tem a privacidade dele. Ele não gosta que eu mexa no celular dele, ele não gosta. A senha, eu não sei a senha dele. Isso é uma armadilha. Isso é o boi indo para o matadouro. Não deixe isso acontecer. Não existe o meu celular e o celular dele. Não existe a minha vida e a vida dele. Você não diz, eu vou fazer um negócio aqui e vou esconder no meu braço. Não, é uma só carne. Isso é dar espaço para a mulher sedutora. Reverendo Garófalo vai dizer no livro dele assim, sempre tenha um repelente contra a mulher sedutora e passe ele todos os dias no seu marido. E esposos, não se engane não, viu? Homens, de igual modo, se façam presentes, porque do contrário, o homem sedutor, ele quer ouvir cada conversa. Ele quer ouvir cada palavra que a sua esposa quer falar para você e você não tem paciência para ouvir. Tenham sempre um repelente. Um dia eu perguntei à minha esposa qual era o repelente dela. Qual é o seu repelente, Mariana? Que resposta, meus amados irmãos. Que repelente, que mulher criativa. Que mulher criativa. O repelente dela não chega nem aos pés do meu. Que repelente, não vou dizer a vocês, não vou. Jamais, não posso. Salomão, diversas e diversas vezes, ele fazia o que a Bíblia não mandava fazer, casava com a mulher descrente. E acontecia o que a Bíblia dizia o que ia acontecer. Ele desviou seu coração para deuses falsos, rumo à idolatria. É claro que Salomão está usando de hipérbole aqui. Olha, nenhuma mulher que eu me aproximei,
eu consegui confiança. Ele está usando de um recurso do exagero aqui. Paulo faz muito isso. Mas será que é um exagero mesmo? Será que é um exagero dizer assim, está difícil encontrar um homem bíblico? Será que é um exagero dizer assim, está difícil encontrar para eu me casar com uma mulher bíblica, mulheres que entendem o chamado bíblico, a sua vocação? Será que está fácil isso? Olha os versículos 23 a 24, para nós concluirmos. 23 a 24. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? A história da humanidade, ela pode ser resumida nesses versos. A sabedoria verdadeira, aquilo que não é mais agradável, mas com certeza é o melhor para esse mundo caído, está longe e está muito profundo. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. É isso que Salomão está dizendo aqui. Essa verdadeira sabedoria, ela está longe, ela é profunda, a gente não consegue alcançar. Só quem alcança é quem é sábio. E a sabedoria verdadeira, ela só vem com uma vida de moderação. Veja o versículo 18. Versículo 18 diz assim, bom é que retenhas isso e também daquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. O segredo para uma vida com Cristo, uma vida nesta terra, é uma vida de moderação, uma vida de aprendizes. Nós somos eternos aprendizes. O mundo está repleto, o mundo é um stream, é um Netflix de bons e de maus exemplos. Nós temos, você clica lá, você acha um bom exemplo, você clica lá, você acha um mau exemplo. Aprenda com esses exemplos. Olha Salomão aqui nos dando exemplos horríveis da vida dele, para dizer, aprenda para você não cair também. Sejamos moderados no falar, sejamos moderados no ouvir, sejamos moderados no executar. Esse é o segredo. Busquemos a verdadeira sabedoria. E o Verbo se fez carne, Cristo. Em Cristo nós temos o privilégio de alcançar, finalmente, aquilo que é muito longe e aquilo que é muito profundo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura e meditação da Tua Palavra. Nós te agradecemos por essas ricas recomendações e sabedoria bíblica que o pregador, inspirado no Espírito Santo, pôde escrever e nós temos acesso a todas elas. Nos abençoa a colocarmos em prática tudo o que ouvimos aqui da Tua Palavra, a levarmos isso para a nossa semana, para o nosso dia a dia, lembrarmos, faz o Espírito Santo nos lembrar das Tuas verdades, principalmente nas horas das adversidades, nas horas de enterro. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.